Boa noite, pessoal. Então, nós estamos começando hoje, né, mais uma aula e 21 de junho, né, já estamos aí caminhando para metade dos nossos encontros, né, ainda há pouco o Léo me perguntava quando é que termina o semestre, o semestre termina 14 de agosto, certo? Então, no finalzinho da aula passada, eu larguei lá um pouquinho, né, sobre a questão do trabalho de vocês, né? Atividade que vai contar como o nosso projeto aí da turma. E é importante que a gente retome, né, e vá trabalhando isso ao longo agora dos próximos encontros, né? Então não dá para a gente começar a deixar as coisas para o final. Então, a lista de atividades, né? Eu só quero retomar isso rapidamente, porque uma das coisas que a gente, no final da nossa última aula, conversou, e agora eu já vou colocar aqui a da Marina. A Marina não tinha ainda definido, eu vou colocar aqui fitoquímica, ou seja, a química envolvida nas plantas. A, Ma a Mariana já me passou, falta o Nivaldo, falta o Paulo, a Crícia também ainda não passou e a Caroline não está participando da aula, a gente não sabe se ela ainda está matriculada ou não, mas os demais, a Larissa ainda também não passou, deixa eu ver se a Larissa está na sala. Oi, professor, boa noite. Eu já tinha passado o meu, é sobre as vacinas e suas reações. Oh, desculpa, Larissa, tá? Reações. Já anotei aqui para eu não me perder no bojo das coisas. Certo. Então, no final da aula passada, eu larguei, né? Eu coloquei para vocês a importância, assim, de vocês fazerem essa atividade, todo esse planejamento da aula, de como vocês vão trabalhar esse tema e incorporassem essa dimensão metodológica que a gente está trabalhando. Seria a tentativa, né, da gente incorporar modelos de aprendizagem online que também podem ser aplicados no online quanto no presencial, né? Então a gente tinha as atividades de estações, né, onde a gente pode trabalhar com grupos, vários grupos, de acordo com o número de estudantes e também do tema que a gente está fazendo. Por isso o planejamento é muito importante. E, né, que a gente fez um pequeno exercício na semana passada, rotação por estações, né? Ou também circuito, né, Bruna? Uma outra proposta que é possível, né, no planejamento que vocês elaborarem, a questão do debate, o podcast, como a Larissa apresentou, a dublagem, como o Léo e o Lucas apresentaram, certo? E também, por último, a gente tinha a galeria de arte virtual, onde a gente pode ligar ciência e arte. Não significa, meus caros, que no que vocês estão planejando desse projeto, dessa atividade maior do nosso semestre, né, que cada um vai fazer individualmente, que vocês incorporem uma, mas tentem incorporar pelo menos umas 3 possibilidades dessa. Quanto mais possibilidades tiverem, pensem assim nos estudantes, o quanto isso enriquece a formação deles, né? Por vários mecanismos, por vários pontos de vista, por vários estímulos diferentes, né? Uma galeria de arte que envolva a história da ciência, como a Ana Rita e Josélia e quem mais era outra pessoa? E a Dani trouxeram, né? Por exemplo, com relação às mulheres cientistas, como é importante, né, você se dar conta de como vacinas, remédios, medicamentos, a parte da matemática, projeção, projetos
foguetes foram desenvolvidos por mulheres, né? Então a gente iguala essa questão, né? E que é tão importante hoje a gente manter isso. Então isso também pode ser objeto, por exemplo, de uma discussão, num debate, né? Entre os estudantes da turma, pensando então várias possibilidades, né? A dublagem criativa, que também é uma coisa que envolve o engajamento, o dinamismo do estudante, escrita, narrativa, tudo isso, né? A aplicação dos conceitos numa linguagem que seja possível de trabalhar um conteúdo, ou seja, você faz o que a gente chama de transposição didática, né? Pega um assunto extremamente complexo e traz para uma realidade de sexto ano, de sétimo ano, e aí torna isso bem mais atrativo, né? E como a gente falou no início, a rotação, né, ou os circuitos, né, que tem essa ideia, então, da gente pensar que os estudantes estão trabalhando em grupos menores, mas depois isso é importante fazer essa junção, essa conexão, para que a gente tenha a noção do todo, né? E esse eu acho que é o grande desafio quando a gente trabalha dessa forma, porque acaba que muitas vezes cada grupinho faz o seu e a gente não consegue conectar tudo. Então, a habilidade nossa enquanto docente, ela é exigida nessa fase, porque daí a gente faz, quando a gente fizer o planejamento, a gente sabe que tipo de atividades serão feitas. Se a gente está estudando, por exemplo, um tema que a gente vai tratar hoje sobre a física na saúde. Então, de que forma que eu posso trabalhar de dimensões diferentes sobre esse tema e no final isso faça sentido quando a gente juntar os grupos, fizer a partilha desse processo e aí a gente conectar e fazer então com que os estudantes evoluam para um conhecimento, né? Saiam de um estágio de conhecimento e possam ir para um outro estágio, que é essa ideia nossa no processo de aprendizagem. A gente quer que todo mundo saia da figura A, vá para a figura B, né? E para que isso aconteça, a gente quer se valer agora de metodologias, de estímulos, de processos de aprendizagem cada vez maiores, né? Opa, agora a sala está cheia. Nessa perspectiva, a Mariana e a Crícia querem fazer agora uma pequena apresentação para nós, né, Crícia e Mariana? Vocês conseguem projetar aí? Eu posso testar. Deixa eu ver. A Mariana, quem sabe? Vocês estão vendo? Agora sim, estamos vendo. O PDF, né? Isso, estamos vendo aí. Tá bom. Então, a nossa ideia era fazer o do circuito, né? Pelo menos com base no que a gente entendeu, no tema de astronomia. E os objetivos, pelo menos do circuito, é desenvolver melhor o trabalho em equipe dos alunos, né? E a interação entre os grupos. O conteúdo seria bem mais abrangente sobre os corpos celestes e depois um mais específico sobre o sistema solar, né? Que é o mais poder que a gente tem de quantidade de sistemas, né? De corpos celestes. E assim, no caso, a gente dividiria eles em grupos ou em duplas e daria, tipo, cada tema para eles fazerem, tipo, escolherem, né? Um ficaria com a Lua, outro ficaria com o Sol, assim, conforme tem ali no sistema solar, né?
Isso. E a quantidade de alunos nos grupos variaria de acordo com o número de alunos na sala, né? A gente tem um número específico de corpos no nosso sistema solar, então seria dividido de acordo com o número de alunos ali. Aí a gente separou ali entre 4 a 5 aulas, que seria as 2 primeiras da abordagem teórica e a apresentação de algum aplicativo que a gente conseguiu achar ali sobre astronomia, né, com os astros e tudo mais. Eu coloquei ali o Stellarium, que é um aplicativo que eu já conhecia, mas a Mariana, ela deu um exemplo de um hoje mais cedo para mim, que é um bem legal, que você consegue ver os planetas assim, em 3D no celular. Ele é bem bacana. Deixa eu só ver o nome dele aqui. Sabe qual que é o nome, Mari? Peraí, que eu já vejo aqui o nome dele. E aí na aula 3 a gente iria propor a atividade e tirar as dúvidas dos alunos, né, tanto da atividade quanto que se resultado de alguma aula anterior. E na 4 e 5, na aula 4 e 5, se fosse necessário, né, ter a quinta aula, a montagem do cartaz, ou, né, se fosse presencial ali, ou se fosse no Outposter, como a gente está tendo no momento, né, tem como fazer uma montagem com aquele sistema que a professora Wagner mostrou para a gente, né? Os alunos conseguem interagir todos juntos no mesmo quadro ali e montar ali, né, o Jamboard, né? Juntar essas informações. Isso, que é Viu? vinculado com o Google Classroom, né? O nome do aplicativo é Solar System Scope. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Só um pouquinho, professor. A Ana Rita não está conseguindo entrar no grupo. Eu vou mandar o link para ela, tá? Ah, obrigada. Aí ali eu coloquei como forma avaliativa, né? Como a participação, né? E se as informações estariam corretas ali, né? Mas principalmente a participação, porque como é uma atividade mais mão na massa, eu acho que os alunos iriam gostar bastante de participar e tal. Certo. Como é que eu faço para parar de apresentar agora? Eu não sei fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou solicitar o controle aqui, daí aí eu acho que para de apresentar e ver se deu certo. Acho que ainda está apresentando. Fecha tudo aí, eu acho que vai dar certo. Oi, ainda está apresentando? Não, não. Então, o nosso plano seria esse. Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? Juliana, Daniela, Léo, Marina, ou a própria Mariana. Eu vou falar. Ela é flamenguista! Ô, Crícia, não sei se você chegou a ver, mas o Google Maps, ele tem alguns planetas que ele dá para você usar, tipo o Street View, sabe? Eu não sei se é o Google Maps ou o Google Earth.
Eu não sei nem se Eu já vi. Eu vi, mas Mas eu não você consegui consegue- mexer nele direito. Ele é pesado, assim, mas ele é legal que você consegue entrar dentro do planeta, dá pra ver, tipo, um pouco da coloração dele. É bem legalzinho, assim. Eu já mexi um pouco, depois, quando eu ligar o PC, eu posso até compartilhar a tela com vocês, para vocês darem uma olhada. Mas é bem intuitivo, assim, bem legalzinho de ver. Joia. Eu acho que eu já vi uma vez já. Mas obrigada por lembrar. Eu nem cheguei a me lembrar disso. Beleza. Esse que eu coloquei ali, tem para navegador também. Só que o do navegador ele só tem em inglês, daí nem dá. Mas no aplicativo eu sei que ele tem em português. É isso que a Mariana colocou? Ah, o Solar System, é isso? Esse é um deles. Esse do Solar System, ele você consegue ver em 3D o planeta no celular, né? Uhum. É bem Tem um importante. também, tem outro programa chamado Space Engine também, que dá para fazer tipo, uma exploração espacial, ver os planetas, algumas constelações também, eu acho. Que esse aí o Henrique falou. Aí parece bem legal também. Space Engine. Gente, assim, todas essas ferramentas, esses aplicativos, eles com certeza eles são geniais, assim, né? Claro, tem os mais simples, tem aqueles mais complexos. Por isso, a questão do planejamento é importante, assim, porque o app pelo app, ele não, né, não leva a gente a lugar nenhum. Então, é importante fazer um planejamento para a gente saber, assim, o que que a gente quer alcançar com aquela atividade. Se a gente quer que o aluno desenvolva um pouco melhor a sua escrita, que ele consiga fazer uma articulação, que ele consiga identificar alguma coisa através dessa exploração espacial, né? Pelo celular, se ele consegue diferenciar, se ele consegue ver as luas, se ele consegue ter um entendimento, né, de tudo que envolve a questão que vai para além, né, da nossa compreensão assim macroscópica, né, do sistema solar, do universo como um todo, né? E que suscite neles perguntas, né? Perguntas que levem assim a exercitar a criatividade, a crítica, né? Para a gente poder realmente falar, sair daquilo que eu te falei ainda há pouco, né? Da figura A para a figura B, assim, que a gente realmente, depois que a gente terminou a atividade, a gente tenha um ganho de aprendizado. Então, né, de tudo que vem, a gente consiga somar e aí fazer esse processo de caminhar juntos aí. A Cris, quer falar mais uma coisa? A Mariana, quer dizer, e os outros colegas. Então, Acho que não. tá, nós vamos dar uma caminhadinha agora. Então, pessoal, eu vou projetar o nosso tema da aula de hoje. Então, lembrem então que a gente precisa agora avançar com esses projetos das turmas individuais aí, né? Dengue, planta, meio ambiente, antibiótico, energia solar, vacina, uso de agrotóxico, evolução, fenômenos naturais, relações ecológicas, fitoquímica. Então, a gente tem uma lista de coisas e aí a gente agora precisa, cada um, avançar um pouquinho para a gente poder planejar para as nossas próximas aulas já como é que a gente vai trabalhar, tá bom? Professor, Fala, querida. eu acho que o meu tema eu vou fazer sobre a importância dos insetos para a natureza ali. Que legal. Vou anotar assim, então, a importância dos insetos, né? Para a vida. Então, para a vida, quando a gente põe vida, a gente vai ter todos os processos ecológicos. Então, né, você vai poder recuperar um pouquinho as coisas que estão naquele livro que eu passei para vocês. Eu acho que vai ficar bem interessante, Cícero. Legal. Um tema bem bom. Eu vou projetar aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou projetar a aula de hoje. Vocês estão enxergando? Sim. Sim. Ótimo. Então,
lembrem que o nosso módulo, ele tem um nome, né? Quem é que lembra do nome dele? Ciências Biológicas. biológicas. Físicas biológicas no cotidiano, né? Isso, ciências biológicas, física, cotidiana e prática de ensino. É um negócio meio capcioso, mas enfim, está aqui. Continua projetando, né, ou não? Eu estou vendo agora a Crícia. Está Tá aparecendo? projetando. Tá. Tá. Então, trazer hoje um pouquinho para discutir com vocês, e aí a atividade da semana que vem vai envolver a gente pensar um plano de aula que tenha essa dimensão, né, dos fenômenos físicos, pensando um pouco em... Opa, acho que parou de projetar. Está projetando, gente? E agora está aparecendo para mim a Cris e a Juliana. Só que tá Ele tá na tela do slide. Não tá na tela cheia, tá na tela do PowerPoint só. Olha aí, deixa eu tentar... Tá. Vê se melhorou agora. Agora tá em tela cheia. Ótimo. Isso aí. Pensando, então, sobre os efeitos do eletromagnetismo no cotidiano e suas relações com os sistemas biológicos. A atividade da semana que vem vai envolver, depois no final eu vou comentar um pouquinho sobre isso, para a gente fazer um plano de aula, né, uma sequência didática que envolva esse tema, como é que a gente poderia abordá-lo, pensando também nessa questão que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo o ensino remoto. Então, a gente tem que prever atividades que realmente possam incorporar algumas daquelas metodologias, certo? Então, a gente convive diariamente com o eletromagnetismo, né? Então, não tem hoje como a gente desprezar. Saiu de novo da apresentação? Por que será que está saindo? Alguém está no controle da apresentação que está dando um crepe aqui. Mas aqui ainda tá aparecendo para você. Mas para mim não está aparecendo. Está aparecendo a Juliana. Espera aí, deixa eu voltar lá. Eu não tô vendo, tá fechado aqui. Eu vou parar e vou iniciar de novo. Peraí. Tá. Aparecendo, né? Então, hoje não tem como a gente pensar absolutamente nada com relação às tecnologias que não envolvam ondas eletromagnéticas, porque todo aparato tecnológico que nós estamos cercados, né, hoje, eles dependem do eletromagnetismo, ou seja, depende das ondas, né? Os nossos celulares, controle remoto, todo o mundo tecnológico precisa desse negócio para viver, né? A gente vê isso aí hoje cada vez mais, né? No Wi-Fi, no Bluetooth, e vocês devem ter outras coisas que eu ainda nem sei que são possíveis de usar, né? Aqui tem umas 3 imagens que para vocês são coisas de museu, né? Mas eu vivi essas coisas, por exemplo, uma televisão que tinha uma antena, precisava ter uma antena, seja ela que essa antena interna ou uma antena externa, para poder captar as ondas e assim reproduzir a imagem. Na figura do meio a gente tem um radinho de pilha, talvez um avô de vocês ainda tenha um radinho de pilha desse, né? Hoje as rádios todas são rádios digitais, rádios online, que você pode ouvir qualquer rádio no mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, no seu celular. E um aparelhinho de celular mais antiguinho, né? Sei lá de quando é isso aí, uns 2005, talvez, 2008. Mais ou menos isso, né? Mas, tudo isso a gente sabe que a radiação é extremamente importante para a manutenção da vida. Se a gente não tem o Sol e essa distância que vivemos do Sol e a energia que é liberada, né, como luz visível
por parte do Sol, nós não teríamos condições de viver aqui no planeta Terra. Essas são condições ideais para que a vida possa se desenvolver aqui no planeta. E aí a gente sabe, né, que a energia, a radiação, né, que advém lá do Sol, a gente está vendo uma imagem aí com cores diferentes, e essas cores, elas têm a ver com a decomposição da luz, né? E tem a ver com uma coisa chamada de frequência. E isso se traduz no que a gente chama de espectro eletromagnético. No espectro eletromagnético, nós temos faixas de comprimento que a gente chama de frequência. Então, a gente tem a luz infravermelha, a luz ultravioleta e a gente tem a luz visível. E aí, nessas faixas, diferentes faixas, a gente vai observar que existem, então, diferentes possibilidades de transmissão. Então, lá, quando a gente pensar, ainda há pouco eu falava com o Léo, qual é a onda de rádio? Olha lá, é uma onda que tem uma frequência grande, né? Ela é uma onda de rádio. Então, ela está numa frequência aqui, ó, de 10 na terceira. As micro-ondas já estão numa faixa de 10 na menos 2. O infravermelho, olha, vocês podem observar pela figurinha, né? Que o infravermelho já é uma frequência de 10 na menos 5. E aí a gente tem uma faixa do visível. Depois, caminhando para a direita, a gente tem a faixa do ultravioleta, do raio-x, dos raios gama, né? E aí a gente vai vendo como isso muda em termos de escala, né? De comprimento de onda, certo? Então, nós temos lá construções, humanos, borboletas, né? Uma agulha, os protozoários, as moléculas, os átomos e o núcleo atômico. Então, a gente vai observando, então, de que forma há uma alteração no espectro, pensando isso do ponto de vista prático, né? E aí a gente sabe que as ondas vêm através da radiação, né, do Sol, das explosões solares, e chegam aqui e se decompõem, né? Então a gente vai formando então essa nuvem eletromagnética ali ao redor do planeta Terra. Uma imagem muito bonita da NASA, né? Essas ondas eletromagnéticas, elas são medidas numa grandeza. Assim como nós temos um metro para comprimento de onda, a gente tem o Hertz, que é a grandeza que mede a frequência da radiação eletromagnética. E isso é dado pelas oscilações elétricas e magnéticas por segundo. E aí a gente tem o kilohertz, o megahertz, os gigahertz, né? Que são as variações da unidade de medida básica Hertz. E aí a gente pode ver que essas emissões de ondas eletromagnéticas, diferentes fontes, afetam os processos fisiológicos que existem no nosso corpo, né? Pensando que nós estamos falando um pouquinho de uma conexão entre física e biologia através de um tema de extrema importância, que é a questão da radiação. Então, nós sabemos que os elétrons se movem através das células, nos tecidos, através das substâncias, né, que dentro do organismo, para que todo o organismo funcione, nós temos o quê? Os impulsos elétricos. E o que são impulsos elétricos? São impulsos advindos do movimento dos elétrons. E esse movimento, ele vai gerar propriedades elétricas nas células e nos tecidos. E isso vai fazer com que um nervo, né, ocular se movimente, né, que a gente pisque, que a gente tenha movimento do músculo, que o nosso coração bata, né, e movimente-se, o sangue através dele leve sangue bom para todas, né, as diferentes partes do organismo. E também nós temos aí
no sistema endócrino. O que significa essa palavra, gente? Endócrino. É o sistema digestivo, né? Como? O sistema digestivo Será? Vamos dar uma olhadinha aí. Pode colar, não tem problema. é o caminho, todo o caminho, né? Da boca até Não, sistema endócrino tem a ver com Eita, uma né? outra coisinha. Dá uma olhadinha aí, alguém ajuda. O sistema endócrino não são o que produzem os hormônios? Ah, muito bem. Serotonina, todos esses hormônios aí que controlam o nosso corpo, nossa sensação, nossas raivas e Exatamente, o crescimento, né, de várias partes do corpo e assim por diante. O sistema endócrino tem a ver com a questão hormonal, exatamente, né? E aí nós temos dois tipos de radiação que são importantes a gente entender. Radiações não ionizantes e radiações ionizantes. Se a gente recuperar um pouquinho, quando a gente falou ano passado sobre os diferentes funções químicas que existem, né? Ácidos, bases, sais e óxidos. Só para a gente entender essa palavra ionizante, significa formação de íons. E o que são íons? São cátions ou ânions, né? É um elemento químico carregado ou positivamente, que seria o cátion, e um elemento químico carregado negativamente, que seria um ânion. Então, radiação e não ionizante, vamos ver o que é. Não vou fazer a... Vamos lá. São aquelas que não modificam a estrutura do átomo, mas elas podem, através de um processo aí que a gente tem que dar uma investigada, e isso vai ser uma das tarefas que vocês vão dar uma olhada, elas podem causar problemas na saúde. E a gente sabe que esse tipo de coisa, facilmente a gente acessa esse tipo de informação, né? O excesso de telefone celular, de televisão, de micro-ondas, de ondas de rádio, por um período de exposição grande, né? Pode levar a um problema de saúde. Mas o que é? Nesse momento a gente quer destacar é que as radiações não ionizantes, elas são aquelas que não modificam a estrutura. Então, quando uma onda de rádio, ou uma onda de telefone celular, ou mesmo as ondas que estão saindo agora, né, daqui do meu computador e dos computadores e celulares de vocês, elas estão entrando em contato com a nossa pele. E claro que durante um tempo muito grande de exposição pode ter algum tipo de problema, mas a princípio elas não modificam a estrutura atômica. Os principais efeitos dessas radiações podem ser efeitos térmicos e não térmicos. Isso é fato, né, gente? Quando a gente fica próximo a uma fonte de luz, a gente pode observar, a gente pode ter a sensação, e a gente observa isso, sente, né? Muito mais do que observar, que há um efeito térmico. E quais são os efeitos biológicos das radiações não ionizantes? Aquecimento das células, dos tecidos, né? Por quê? Porque o nosso corpo está absorvendo energia, né? Quem mora aí em Curitiba, Felipe está em Curitiba, eu não sei se o Léo está em Curitiba também, né? Algumas famílias compram aqueles aquecedores para melhorar um pouquinho aí um pouco de conforto, né, nesse frio aí, nessa região mais alta do nosso estado. Então, a gente sabe que esses aquecedores estão emitindo radiação e aí o nosso corpo está absorvendo essa energia. Alguns desses equipamentos, em vez de serem elétricos, eles são, além de serem elétricos, alguns têm óleo, né? Não sei se vocês já viram esses aquecedores com óleo. Então, nós temos um efeito térmico aí, né, do aquecimento a partir da absorção da energia, dessa energia que vem do aquecedor pelo nosso corpo, né? Vai aumentar a temperatura da água em nossas estruturas. Ô, professor, Oi. eu acabei caindo aqui, aí eu
parei na parte que você falou que existem 2 tipos de onda. Você podia só me dar um resuminho rapidinho para mim acompanhar a aula? Nós estamos falando de ondas radiação ionizante e não ionizante. Aí agora, Uhum. a gente está falando das não ionizantes, ou seja, aquela que entra em contato com o corpo, mas ela não causa uma alteração molecular, ok? Por exemplo, você entra em contato com uma lâmpada, fica perto aí de uma lâmpada da tua casa, o que que você vai observar? Elevação da temperatura do seu corpo, certo? Mas ela não vai promover nenhuma mudança celular, não vai alterar ali, a não ser que você ponha a mão ali que está quente e vai queimar. Mas se você manter o corpo próximo, a radiação vai ser emitida, vai aquecer o seu corpo. Então, as radiações não ionizantes, o efeito dela são efeitos térmicos, né? Entendeu? E daqui a pouco a gente vai chegar nas ionizantes, que daí o Entendi. negócio muda de figura, que é tipo raio-x, tá? Então vamos chegar lá. E as ondas de rádio são não ionizantes também? Ou não? São não ionizantes também. Wi-Fi, todas essas ondas, né? Sim, Bluetooth. é tudo não Beleza. ionizante. Daqui a pouco a gente vai ver que tem umas que estão um pouquinho mais perigosas. Certo? Então, a intensidade, dependendo da intensidade, o corpo vai alterar, então, essa temperatura, né? Então, pode haver alterações aí que supere, por exemplo, 1 grau, 2, pode ter alguns efeitos, né? E a gente, no frio, a gente observa isso com mais facilidade, né? Essa parte do nosso... Hoje, né? Hoje está começando o inverno aqui no hemisfério sul e é o nosso solstício de inverno, lá no hemisfério norte é o solstício de verão, né? O sol está mais próximo lá, e aqui ele está mais distante, né? Então, uma das coisas de efeitos térmicos que a gente pode observar é, por exemplo, no cristalino, na lente que a gente tem no olho, né? Que é o cristalino. Ele tem uma proteína que é parecida com a da clara de ovo, e quando há um aquecimento muito grande, ela pode sofrer uma alteração. E essa alteração é chamada de catarata. Talvez pessoas mais idosas da família de vocês já tenham tido esse tipo de alteração em função da temperatura, que é chamada catarata. Então, ali tem um exemplozinho do ovo, né? Ok? Essa proteína, assim como a proteína altera-se, né? Quando a gente aquece o ovo, há uma mudança, né, no estado físico ali da gema. Isso também acontece no cristalino. Oi. Dá licença um pouquinho. A Josélia também está tentando entrar. Parece que o senhor não enviou o link lá da aula para eles no grupo. Faz um favorzinho para mim, Dani. O link, ele tá ali no grupo, só subir um pouquinho, é o mesmo. É o mesmo sempre? É o mesmo, que a sala é a mesma. É que eu entro direto, né? Nunca entrei pelo link, mas eu vou olhar lá. Me ajuda aí, gente. Me ajudem, que daí eu consigo... Boa noite. Ó, a Josélia entrou. Boa noite, professor. Consegui Conseguiu entrar já. Beleza. Tá, obrigada. Então, aqui tem uma imagem que mostra o que aconteceu, né? Essa proteína com aquecimento, ela desnaturou. E aí ela formou, então, uma geleia, uma goma por cima do olho. E aí isso pode levar à cegueira, mas a gente sabe que hoje a catarata, né, que é essa doença causada pelo excesso, pelo aumento da temperatura ali nessa região do cristalino, ela tem tratamento. Você consegue remover essa camada de proteína desnaturada que se formou sobre o cristalino. Eu não tenho muitos detalhes disso, porque aqui na nossa família, agora que meu sogro está começando a aparecer esse tipo de coisa aí. Mas talvez na família de vocês tenham já alguma pessoa que já teve catarata, né? É raro, mas não é impossível acontecer com pessoas mais jovens. Não sei se vocês têm algum exemplo aí, mas é uma questão que acontece normalmente com pessoas mais idosas. É bem comum com cachorro também. Cachorro velhinho fica. Aqui tem essa imagem do cachorro, você viu? Dá em animais ali, então fica aquela
geleiazinha branca, né? Aquela gosminha branca sobre o olho. E aí tem alguns efeitos não térmicos. Alguns aparelhos de comunicação, e se vocês observarem agora, existem alguns microfones que, em função da frequência com que está circulando as ondas de celular, alguns microfones não funcionam, microfones sem fio. Então, isso também é um efeito pequeno, né, de uma alteração das radiações não ionizantes, tá? Então, alguns aparelhos de telecomunicação podem causar interferência no sistema imunológico, nervoso e vascular. Então, alguns estudos apontam para esse tipo de coisa. Isso aí, quero que você também dê uma fuçadinha para a semana que vem, tá? Essas interferências, né? Você tem usos diversos hoje de aparelhos eletrônicos, mas como é que eles vão interferir nos sistemas imunológicos, nervoso e cardiovascular, por exemplo, né? Um desses efeitos não térmicos seria a alteração no fluxo de íons, né? O que é um fluxo? É um escoamento de íons. O que são os íons? São elementos químicos carregados ou positivamente, que a gente chama de cátion, ou negativamente chamamos de ânions. Então, um aparelho celular pode alterar o fluxo através das membranas plasmáticas, afetando com isso a capacidade eletrofisiológica das células nervosas, alterando, então, as sinapses. O que são as sinapses? São os sinais, né? E aí, uma das coisas mais graves pode ser, então, uma alteração lá no DNA ou no RNA, tá? Então, isso são efeitos não térmicos das reações não ionizantes. Tanto que a gente sabe, vocês já viram, já ouviram, por exemplo, quando a gente usa muito aparelhos celulares, tem que cuidar um pouco, né? Tem que diminuir o uso. Por quê? Porque a gente está sofrendo radiação, né? Absorvendo radiação durante muito tempo. Não sei se vocês têm aquele péssimo hábito de dormir com o celular do lado da cama, debaixo do travesseiro, do lado, no criado mudo, sei lá onde. Mas é uma coisinha que a gente poderia evitar para termos um pouco de qualidade de vida ao longo dos anos que nos restam de vida, né, gente? Mas isso tudo também quero que vocês abordem para semana que vem. O que seriam os problemas no sistema imunológico, né? Como a gente tem raios ultravioleta que penetram na pele, esse excesso de exposição, ela vai enfraquecendo, então, o nosso sistema imunológico. E aí a gente tem o quê? Aquelas pontinhos pretos na pele, né? Que podem crescer e realmente tornar-se, então, células doentes, né? Células cancerígenas, certo? Isso também, o que é o sistema imunológico? É o sistema que nos protege, são os soldadinhos que a gente tem ali apontado quando alguma coisa no nosso corpo não está bem. Então, se a gente tem uma exposição acentuada de ondas eletromagnéticas, de radiação, e a gente, então, enfraquece esse sistema, a gente fica mais suscetível a algumas doenças, certo? Então, o que é o câncer, né? O câncer é uma célula que estava se reproduzindo de um jeito, ela sofreu alguma alteração, né, em seu DNA, e aí essa alteração a gente chama de mutação, e aí começa então a se reproduzir uma célula diferente daquelas outras. E aí a gente pode ter essa célula se espalhando pelo corpo, e a gente sabe que isso chama-se de metástase, ou ela pode ser pontual em uma parte, né, do corpo ali, ser removido rapidamente, se identificado a tempo. Então, tudo isso advém desses efeitos das radiações que não são térmicos, certo? Principalmente nos tecidos, né, que alteram a célula e os seus componentes. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção com isso
que isso também é qualidade de vida, né? Hoje, em função da pandemia, a gente está muito exposto a radiações, né? De várias formas. Então, é importante a gente ter um pouco de atenção, porque isso também nos garante, né, estarmos mais protegidos contra o vírus, né, nessa pandemia. Então, o que leva aí? A superexposição de raios também pode ter um câncer de pele. Fatores genéticos podem também facilitar o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Uso de cigarro, né? E, como a gente já, até, se eu não me engano, na semana passada, a Josélia falou lá, né, das pesquisadoras, das mulheres, né, alguns vírus, né, a presença de alguns vírus pode causar, por exemplo, leucemia. Eu acho que você falou, né, Josélia, daquela pesquisadora que trabalhou com a leucemia, né? Falei, professor. Ah, que bom. Eu tive Covid, mas a minha cabeça ainda tá boa, viu? Falei sobre ela, Gertrude Elion. A Foi Gertrude. ela que descobriu, né, como fazer a quimioterapia. Isso. Perfeito. Que bom que você trouxe isso de volta. Por outro lado, as radiações ionizantes, elas vão alterar, ionizar a estrutura atômica ou molecular. E aí elas danificam as células e podem alterar o DNA e vão gerar realmente doenças muito graves. Por isso que grávidas não podem se expor a raio-x, a tomografia, porque a frequência dessas radiações, elas alteram a estrutura do átomo e da molécula. Mas eu não estou aqui para falar só coisa ruim de radiação ionizante e radiação não ionizante, porque isso faz parte da nossa vida, né? Apesar da gente falar aí das doenças e tal, mas a gente sabe, por exemplo, que os raios-x são extremamente importantes hoje na medicina. Os exames de tomografia são muito importantes, né? Os exames de ressonância, que também usam radiação, ou seja, são descobertas que o ser humano fez, são avanços da ciência que, de maneira nenhuma, a gente vai aqui colocar só o aspecto negativo, né? Mas a gente tem que valorizar que esse tipo de coisa fez com que a humanidade se desenvolvesse e a gente tivesse saúde muito diferente da Idade Média, por exemplo, né? Alguns usos, então, da radiação, já frisando o aspecto positivo, né? Também é uma coisa que a gente tem que sempre ter preocupação ao trabalhar com os estudantes de sexto ou nono ano. A gente não vai botar um elefante na cabeça do sujeito, né? Então, a capacidade de interação da radiação com a matéria permite que ela seja usada. E aí tem, entre parênteses, controladamente, né? Na indústria alimentícia, principalmente para conservação de alimentos, na agricultura, na medicina, né? O Felipe vai falar de geração de energia, então ele pode usar um pouco esses aspectos, trazer essa questão importante, né? De gerar energia nas usinas nucleares, por exemplo, né? Que é o uso controlado da radiação ionizante, para o bem, né? Para a gente movimentar, a gente ter energia, para as pessoas tomarem um banho quente, para as pessoas terem luz elétrica em casa. Então, a gente precisa sempre trazer esses aspectos positivos, né? Na indústria alimentícia, existe a técnica de radiar para conservar. Então, o uso é para conservar alimentos. Por quê? Alguns produtos, né, com essa manipulação que a gente tem de alimentos até chegar até nós, muitas bactérias, algumas patogênicas, elas estão ali, circulando, né? E aí, quando se passa, né, através da radiação, você pode, então, ter uma duração maior desse produto para que ele se conserve e chegue na sua casa e você possa comê-lo, garantindo um pouco de qualidade e saúde, né? Então, aqui a gente tem dois exemplos, mamão e a banana que foram irradiados, permanecem mais verdes, evitando, então, um processo de apodrecimento, tá?
Cebola, aqui um outro exemplo de cebola. Cebolas irradiadas e não irradiadas, né? Aqui um exemplo de morango. E um outro morango mais bonitinho à direita, que sofreu radiação, que passa assim umas câmaras, né, de luz ultravioleta, e aí matam as bactérias que estão ali na superfície, e eles podem ser melhor conservados. Esse aqui é o símbolo internacional para identificar alimentos que foram irradiados. Tem um linkzinho aqui, pessoal, que fala sobre a radiação com carne. Depois você dá um cliquezinho. Eu mandei já o link dessa aula, ou melhor dizendo, o arquivo dessa aula para vocês, né? Uma coisa importante é que o alimento que passou por uma luz ultravioleta, por exemplo, e ele não fica radioativo, certo? É o que acontece com o micro-ondas. Algumas pessoas, por exemplo, não gostam de usar micro-ondas. Então, vocês também, para a semana que vem, falarem um pouco dessas vantagens e desvantagens, né? Nós temos algumas pessoas que defendem não usarem o micro-ondas doméstico. E por que usar, por que não usar? Então, esse contraponto, né, de positivo e negativo sempre é importante também a gente colocar para os estudantes. Na agricultura, algumas plantas podem, então, ser mais resistentes à praga se você usar radiação em vez de usar pesticida, tá? Então, isso facilita para que as plantas cresçam com mais qualidade, né? De que forma que isso acontece? Isso acontece através do processo de esterilização dos machos, evitando assim a procriação. Na medicina, então, a gente tem o raio-x, que eu falei para vocês, a ressonância magnética, a tomografia, a mamografia, né? São todas técnicas de radiações ionizantes usadas para diagnosticar problemas de saúde, ou mesmo para acompanhar, no caso das grávidas, né? Então, são usos muito importantes e bons, né, da radiação para a nossa qualidade de vida, manter a nossa qualidade de vida. Aqui tem um aparelhinho de raio-x, que todo mundo já deve ter tido contato alguma vez na vida, uma fotografiazinha de raio-x. Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de entrar numa câmara dessa, de aparelho de ressonância magnética. Eu já. Já? É um A barulho. minha mãe entrou, disse que é terrível. Dá uma vontade de sair muito correndo. barulho. Eu já fiz já. Ressonância é horrível. Não pode se mexer. Eu já fiz a cabeça, mas a máquina é mais moderna. Não era essa aí é muito antiga. Essa é um pouquinho. Mas no princípio é o mesmo, né? Ela escorrega ali, você vai ali para dentro e fica sofrendo radiação e ele vai gerando imagem, vai construindo a imagem através desse processo de ressonância, ou seja, de ir e voltar, né? Por isso que chama-se ressonância magnética. Nas usinas nucleares, então, que eu estava comentando ainda há pouco, nós temos aqui no Brasil ainda 2 usinas nucleares, né? A usina Angra 1, Angra 2. Se eu não me engano, a Angra 3, ela está ainda em construção, esse projeto já da década de 80, esse negócio, o Brasil já gastou bilhões e bilhões de dólares com esse processo e não se tornou uma coisa muito viável aqui, mas vocês sabem que no Brasil sempre tem questões políticas por trás, né? Eles estão construindo, professor, a terceira. Diz que estão quase terminando. Eu estive lá esses dias. Ah, é? Tive. Ótimo. Eu achei bem legal. Mas nós temos aí uma questão muito importante, né, Ana, que é o quê? É o lixo, né? O lixo nuclear. O que fazer com o lixo nuclear? Então, alguns países
Infelizmente, eles pegam o seu lixo nuclear e jogam lá na África. Eles compram áreas desérticas em países pobres, paupérrimos lá da África e enterram aquilo em câmaras de chumbo, né? Tentando não preservar da contaminação, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Tem algumas dessas do urânio radioativo, por exemplo, ele fica emitindo, mesmo depois de ter sido usado na usina nuclear, esse material, né, que a gente diz que ele não é mais enriquecido, ele ainda está emitindo energia, né? Então, aqui tem uma foto de Angra. A Ana Rita pode falar melhor, que ela já esteve lá visitando. E ela... Eles abrem para estudante, quem quiser ir lá, né? Eu fui só lá em cima, mas para estudante pode ir lá embaixo, ver as usinas. Aham. Eles explicam tudo. Daí na praia ali, professor, eles na turbina tem uma praia com água quente. É da usina. Eles jogam na água assim, água quente. Quem vê pensa que é a praia que é água quente, mas não, é da usina. Uhum. Sim. Porque nesse processo é uma transferência de calor enorme, né? Você está fazendo a fissão nuclear, ou seja, você está quebrando um núcleo de urânio, que é gigante, e está emitindo radiação. E essa radiação você transforma em energia elétrica, e esse excesso também vai aquecer essa água sai ali, né, por algum canal e vai aquecer a água ao redor ali da usina. Um lugar tão lindo, né? Ô, professor, Oi. Isso não seria uma forma de poluição também? Jogar a água aquecida? Sim, claro, Juliana. Por quê? Porque nós estamos alterando o bioma, né? Porque você está colocando água quente ali, como é que aqueles micro-organismos, aquelas algas, todas aquelas plantas que estão ali naquela região, aqueles peixes, você está alterando sobremaneira aquele ecossistema. Com certeza Não tem outra forma, né, de dar um destino correto para essas águas. Eles teriam que ter refrigeradores ali para refrigerar essa água e liberar ela numa temperatura adequada, né? Mas como eu falo, o Brasil já gastou tanto dinheiro com esse negócio, e essa informação aqui da Wikipédia de 4% de energia gerada, ela é discutível. Não sei se é exatamente 4%, sabe? Talvez isso aí era para ser um projeto, né, que na década de 70 surgiu como uma grande possibilidade, né, de economia, mas virou um grande elefante branco isso aí. E aí, o que acontece, né? O uso dessa energia nuclear de forma inadequada, né, já levou a humanidade a algumas situações bastante complicadas, como Hiroshima e Nagasaki, que foi usado numa bomba, né? Em Chernobyl, quando explodiu lá a usina nuclear que eles tinham, também para geração de energia. O caso do Césio, em Goiânia, eu queria até que vocês investigassem, porque ele não tem a ver com nenhum acidente de usina nuclear. Ele é uma outra situação, né? Eu quero que vocês deem uma olhadinha. E, recentemente, naquela usina de Fukushima, em 2011, a maioria de vocês talvez lembre do que ocorreu, né? Então, são questões que a gente pode trazer também para a nossa aula, pensando num planejamento aí para um 9º ano, que daí já traz questões políticas, questões de ordem econômica. Como é que será que está Chernobyl hoje, né? O que foi esse caso do Césio 137? Isso aí tem a ver com uma questão... O que causou esse acidente? Foi um desconhecimento da população? Foi uma aplicação inadequada? Foi uma tentativa de armazenamento mal feita? O que aconteceu? O que aconteceu com Fukushima? Por que explodiu lá, né? Então, são elementos interessantes que a gente pode usar na forma de um debate, a gente pode fazer um podcast, certo? Professor, mas o de Goiás ali foi uma caixa, né, que acharam, né? Mais ou menos.
Não, eu vi. Deixa para semana que vem. Isso. Não, procura aí se tu tiveres uma informação. Caixa é meio assim genérico, né? Uma caixa de sapato, uma caixa Não, eu vi mais ou menos. cerveja. Eles não sabiam o que era. Eu assisti uma reportagem no Globo Repórter, se não me engano, sobre isso. É muito interessante esse caso do Sérgio, né? E foi em 1987, alguns de vocês não eram nascidos. Aqui temos algumas questões que depois vocês podem procurar sobre efeitos da reação em algumas partes específicas e como é que a gente pode equilibrar, né, a quantidade de radiação em função da nossa exposição, né? Por exemplo, nós, né, eu lembrei agora da Juliana, que tem filho pequeno, não sei se mais alguém ainda está, alguns de vocês talvez já tenham netos e netas. Como a gente tem que cuidar com essa questão da exposição demasiada em algumas partes do corpo, e aí o que a gente fala, né? As pessoas usavam o celular no ouvido, agora não usam mais, né? Parece que não precisa, pelo menos os ouvidos estão preservados. Talvez outras partes do corpo não tanto. Em que forma, em relação às quantidades, eu preciso dar uma pesquisadinha também. Basicamente, era uma aula mais introdutória, a ideia. Estou aparecendo agora para vocês, né? Tá. Sim. Então, a ideia era trazer uma